Amém. Nós estamos iniciando hoje o estudo de número 22, da turma 2, né, do módulo 2 também. Então, hoje tudo é 2, né? A turma 2, dentro do módulo 2 do Seminário Teológico de Base, está começando o estudo de número 22, intitulado Os Pecados Pessoais, né? Nesse estudo nós vamos tratar, né, sobre a questão dos pecados pessoais, depois de nós termos estudado, né, e vermos a construção do raciocínio teológico sobre a questão do pecado, né? Vimos o pecado herdado, que tem a ver com a nossa natureza caída, né, que nós herdamos de Adão. Adão, como cabeça federal de raça, né, pecou, e aí toda a humanidade cai com ele, cai em Adão e Eva, e a partir dali, né, nós temos uma natureza caída, mas também temos o pecado imputado, ou seja, juntamente com aquilo que nós herdamos, a culpa também é transferida, né, foi imputada por conta desse erro, de maneira que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse terceiro elemento, né, dessa tríade, vamos chamar assim, do pecado, que são os pecados pessoais, né, que são os atos concretos, né, de cada indivíduo em relação, né, que comete, vamos dizer assim, né, diante do Senhor. Mas antes vamos orar para nós iniciarmos nossa aula. Vou pedir ao Cristiano para orar em nome de Jesus, para que nós possamos começar. Você pode orar, Cristiano? Sim, pastor. Amém. Vamos orar, então. Senhor Deus, eu venho te agradecer por mais uma noite, Senhor Deus. Estamos reunidos com meus irmãos para que buscamos conhecimento da sua palavra, Senhor. Que Amém. seja uma aula abençoada, de entendimento, de esclarecimento. Que o Senhor use o pastor Lúcio para que dê o esclarecimento à sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, Jesus. Amém. Então, né, acho que vocês estão vendo a minha tela aqui agora. Então, a gente está tratando sobre esse tema, né? Os pecados pessoais. E o texto base é o texto de Romanos 3, capítulo 3, né, versículo 23. Eu tenho focado um pouco no texto de Romanos. Vai ser a próxima série, né, que nós demos uma pausa agora na Cartas para o Novo Mundo, que é a série de mensagens, né, que nós passamos por todas as cartas do Novo Testamento. E nós vamos, né, concluir, né, nós já concluímos todas as cartas, com exceção de uma, que é a carta de Romanos, né? Então a subsérie e a última série se chamará Romanos, e é uma carta Romanos do Evangelho segundo Paulo, esse é o nome da série, e é uma carta poderosa, né? Que trata sobre, é um tratado sobre o cristianismo, e é uma carta muito profunda, né? Paulo abarca ali todos os temas referentes ao cristianismo, e nós temos ali algo muito precioso no Senhor. E Romanos 3:23 fala sobre algo que é fundamental entendermos, né? Que é o texto que fala que todos pecaram e destituídos, né, estão da glória de Deus, né? São duas frases curtas, mas que têm um simbolismo muito poderoso. Na verdade, uma realidade muito poderosa, não somente simbolismo. O primeiro deles é que todos pecaram. O fato de a palavra todos estar presente significa que não existe, né, nenhum ser humano, obviamente com a exceção de Cristo, mas nenhum ser humano no passado, no presente e no futuro que não terá o pecado como sua condição, né, o estado de pecador como a sua condição. Isso faz com que nós entendamos que a graça e a salvação não vem do comportamento humano, não vem de uma conduta, porque todos pecaram. Então, nós somos nivelados todos por baixo, né? A humanidade ela é nivelada por baixo. Todos pecaram, e esse pecado tem uma consequência. A consequência não é só o sofrimento, não é a morte, não é a dor, não é a tristeza, não é isso. Isso são manifestações, né? Vamos dizer assim, são manifestações de algo muito mais profundo, de algo muito mais pesado, que é a destituição, né? A perda de um lugar na glória de Deus, né? Nós estamos destituídos da glória de Deus. A palavra destituir, né, nós vemos muito no dia a dia, por exemplo, da política, né, onde nós vemos assim, o senador, ou o deputado, ou o vereador, abriu-se lá uma investigação e comprovou-se, né, que ele incorreu em erro, numa improbidade administrativa ou em corrupção, qualquer tipo de situação que implique no mandato, né, que ele tem, e ele é destituído, né, ele perde, ele é retirado de um cargo de alto nível, né? Então, nós fomos destituídos, nós fomos retirados da glória de Deus, né? Nós não fazíamos, nós, humanidade, mais parte da glória, né? Quando Deus cria, e por isso que nós vimos Gênesis e começamos a olhar em Gênesis esse módulo, quando Deus cria todas as coisas, ali Deus estava manifestando, lembre-se disso, qual é o propósito de Deus, para que Deus faz todas as coisas para a sua glória. A glória de Deus é a centralidade que existe. Deus criou todas as coisas para a sua glória. Deus manifestou a sua salvação para a sua glória. Deus morreu na cruz do Calvário para nos salvar para a sua glória. Tudo que Deus faz
é para a sua glória, para que ele seja glorificado diante de todas as coisas e diante de todos. Então, quando você entende que a glória de Deus é o final de todas as coisas, você entende que quão forte, né, o quão prejudicial é ser destituído dessa glória. Porque se você não está nela, se você foi destituído dela, em algum momento também você será, vamos dizer assim, apartado, exterminado dessa existência, porque tudo existe para a glória de Deus. E se algo não está em sua glória, algo não existirá mais. Porque o final de todas as coisas, na eternidade futura, o que sobrará somente é a glória de Deus. Por isso que dar glória a Deus na igreja, né? A gente fala, dá glória aí, dá glória a Deus, né? Não se gloriar dos seus próprios feitos, né? Por que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo? Deus resiste àquele que tem um coração altivo? Porque o soberbo, né? A pessoa soberba é aquela que, de maneira muito clara, ela estabelece para si mesma a sua glória. Ah, eu sou isso porque eu fiz, né? Eu sou uma pessoa bem-sucedida porque eu fiz, porque eu aconteci, eu faço na igreja, eu me dediquei, eu prego, eu faço, eu canto, eu louvo, eu tenho talento, eu faço. É tudo voltado para si. Mas quando nós entendemos que tudo que nós fazemos, das coisas mais simples do nosso dia a dia, as coisas mais profundas dentro de um ministério é para a glória de Deus, nós começamos a entender que se você trabalha é para a glória de Deus. Se você tem o seu negócio, é para a glória de Deus. E quando você entende que é para a glória de Deus, fica muito mais fácil questões, né, por exemplo, de ofertas, de dízimos, por exemplo. Quem você entende que sua vida financeira é para a glória de Deus. Assim como você estabelecer o evangelho dentro do seu lar, porque você entende que a sua família é para a glória, que as ações de amizade são para a glória. Então, tudo gira em torno da glória de Deus. E isso é um ponto fundamental em nossas vidas. Pode falar, Cristiano, vi aqui sua mãozinha levantada. Não, pastor, é que a sua observação é que o ser humano, ele já é egoísta, ele já é orgulhoso, ele se acha sempre superior. E quando você está na presença do Senhor, e eu tenho sentido isso, quando você faz algo que não está contento a Deus, o Espírito Santo te constrange, te envergonha. O ser humano, ele só sente isso quando está na presença do Senhor. Porque quando ele não está, ele sempre se acha, sempre vai ter o seu orgulho, suas vaidades. Mas quando você está diante do Senhor, na presença do Senhor, o Espírito Santo te constrange e te envergonha. Você se sente envergonhado. Pelo menos eu estou me sentindo assim, entendeu? Sim, sim. E é algo que somente. Paz Vera, seja bem-vinda, minha irmã. É algo que somente os A paz de todos. faz. É somente algo que somente o Espírito pode fazer conosco, né? E isso, Cristiano, que você falou, ele é tão importante porque você começa a olhar para a Bíblia com um olhar muito claro. Quando nós estudamos aqui a queda, né? Foi a primeira aula que nós tivemos foi sobre a queda. Nós olhamos para Adão e Eva. Às vezes a gente tem uma visão muito infantiloide, né? Infantilizada sobre a queda. Ah, ele foi lá comer uma maçãzinha que nem a maçã, né? Nós que ao longo da história no teatro, né? Para representar nas artes cênicas tinha que ter uma fruta, era um fruto, né? E que o fruto pegaram a maçã e ficou estabelecido que o fruto proibido era uma maçã, mas tem nada a ver com maçã, né? É um fruto, né? De uma árvore, do conhecimento do bem e do mal, e aí para representar podia ter pegado uma banana, uma melancia, uma manga, pegaram a maçã e ficou, né, no imaginário popular, na cultura popular, ficou a maçã como sendo esse fruto, né? Mas quando você olha, e a gente tem essa visão infantilizada de que foi comer uma fruta, porque o homem comeu uma fruta, caiu, porque não é uma fruta, não é a questão, não é o fruto, não o ato em si de pegar um fruto, não é isso, mas quando o homem ele nasceu sem pecado, ele nasceu debaixo de um governo, era o governo do Senhor. O Senhor quem determinava e dizia o que era bom e o que era mal. O Senhor dizia o que era bom, obviamente que era o contrário do que Deus dizia que era bom, obviamente, e por conseguinte, era mal. Então, Deus é quem governava o homem, a vida do homem, a eternidade para o homem. Então, quando o homem decide comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali na raiz, Cristiana, é justamente o que você está falando, é o coração egoísta, soberbo. O que é egoísta? Né? É o ego no centro, é o seu ego, o seu eu no centro da sua vida. Você vive para você, tudo gira ao seu redor. O centro da sua vida, o trono da sua vida é ocupado pelo seu ego, pelo seu eu. E aí, quando o homem
toma essa decisão de comer do fruto, né, Adão e Eva, não era simplesmente um fruto, mas é porque eles queriam ter o conhecimento do bem e do mal, para poderem decidir o que era bom e o que era mal sobre a sua própria vida. Eles queriam pegar para si o governo da sua vida. Ah, Deus que diz o que é bom e o que é ruim. Não, eu quero saber para que eu possa dizer o que é bom e o que é ruim, para que eu possa ter o governo sobre a minha própria vida. E isso, se vocês entenderem isso, isso é o cerne mais puro, o mais alto nível de conhecimento, de entendimento do cristianismo e da nossa vida em Cristo. Porque durante toda a nossa caminhada, essa é a luta. Entregar o controle para Deus, pegar de volta para a gente. Entregar o controle para Deus, pegar de volta para a gente. Entregar o controle para Deus, pegar de volta para a gente. Confiar que Deus sabe o que é melhor para nós, querer decidir nossa própria vida. Confiar que Deus sabe o melhor para nós, querer decidir sobre nossa própria vida. Esse é todo o processo. Quando a carne ganha, nós praticamos as obras da carne. Feitiçaria, mentira, prostituição, embriaguez, tudo lá que está listado em Gálatas 5. Quando o espírito, né, se apodera, né, do nosso ego, ou seja, nós quebrantamos o nosso coração, nós passamos a viver e a manifestar o fruto do Espírito. Tanto que o cristianismo é tudo sobre a morte do eu. Quando você vai na igreja que nós tomamos uma decisão, qual foi a decisão que nós tomamos? Vou abrir para vocês. Quando falam em aceitar Jesus, eu sei, não, aceitei Jesus. Mas nós aceitamos Jesus como? Aceitar Jesus como o quê? Qual é a decisão que nós tomamos? Com o único Salvador. Como Senhor e Salvador, não é isso? Nós reconhecemos em Cristo que Ele é o Senhor e o Salvador da nossa vida. Quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus, nós estamos voltando àquele dia lá no Éden, onde o homem pegou para si o senhorio da sua própria vida, e estamos devolvendo esse senhorio para Deus. Dizendo, Senhor, eu confio que o Senhor é Senhor sobre a minha vida. Seus planos são melhores do que os meus. Aquilo que sua palavra diz é a verdade. E é o melhor para mim. Eu tenho que abrir mão do meu pecado, eu preciso abrir mão da minha velha criatura. E aí o cristianismo ele vai ser todo traçado nessa briga, em matar o eu para que Cristo reine. E aí qual é o próximo passo? Eu reconheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Por quê? Uma vez que nada que está fora da glória de Deus tem futuro, vai ser exterminado, porque tudo é para a glória de Deus, e todos foram destituídos. Quando eu aceito Jesus como Senhor, eu entrego o senhorio da minha vida a Ele, automaticamente sou transportado para o reino de Deus, somos feitos integrantes do reino do Filho do seu amor. Somos recolocados na glória de Deus, porque passamos a glória de Deus, porque é para glorificar a Deus. Quando um homem pecador se arrepende, quando uma mulher pecadora se arrepende, é motivo de glória. Quando há salvação, há festa no céu, porque quando nós reconhecemos o senhorio, automaticamente nós somos salvos, porque nós somos reinseridos na glória de Deus. Passamos a viver uma vida para a glória de Deus. Aí qual é o próximo passo? O batismo no Espírito. Um batismo nas águas. E qual é a liturgia do batismo? Quando nós descemos as águas do batismo, nós estamos confessando, admitindo publicamente aquilo que já admitimos no secreto. Estamos confessando publicamente que Jesus é o Senhor e Salvador de nossas vidas. E aí, quando eu reconheço isso, nós descemos as águas, matamos a velha criatura, o velho eu, matamos o nosso ego, e quando subimos, emergimos, passamos a viver com Cristo no controle da nossa. Se nós entendemos essa dinâmica aqui do pecado, da glória, da salvação, todo o cristianismo, tudo o que você começa a ler a Bíblia de uma maneira completamente diferente, porque você vai ver Deus construindo e exigindo e pedindo e manifestando através de seus profetas sempre sobre isso. Olha, abandone essa natureza. Não vivam de acordo com o seu entendimento. Não coloquem o ego à frente. Não vivam pelo seu eu. Vivam para a minha glória, porque vocês foram feitos para a minha glória. E toda a briga minha, sua, de cada um de nós, irmãos em Cristo, que estamos aqui, que viverão, que já viveram, é isso. Por isso, e aí tem as disciplinas espirituais, né, que a gente chama de disciplinas espirituais, são importantíssimas. Oração. Nós não oramos para mover o coração de Deus. Deus sabe o que Ele quer para nossas vidas. Nós oramos para estar alinhados com Ele, para colocarmos sobre Ele a nossa ansiedade, a nossa preocupação, para aliviarmos o nosso fardo, para trocarmos de jugo com Ele, porque o jugo dele é leve, suave, o nosso é pesado. A disciplina da solitude. Solitude não é solidão, né? Não é ficar sozinho. Eu não tenho solidão, eu tenho a minha esposa, que eu amo, tenho meus filhos, tenho meus irmãos em Cristo, meus amigos, minhas irmãs, minha família. Eu tenho. Mas eu tenho como obrigação praticar a solitude. O que é solitude? É o meu momento com Deus. Não é o momento do Lúcio e da Tatiana, não é o momento do Lúcio, da Helena, do Benício e da Tatiana, não é o momento do Lúcio com a igreja, não. É o meu momento, meu tempo de solitude. Separar meu tempo para um secreto, para minha intimidade com Deus. Isso é uma outra disciplina espiritual.
Nós temos outra disciplina espiritual, jejum, né? Quando nós jejuamos, nós quebrantamos o nosso coração, nós quebramos o nosso coração, quebramos o nosso ego. O que a Bíblia diz que o povo de Israel era de dura cerviz? O que é cerviz? Cerviz é isso aqui, ó, cervical. O que é uma pessoa de dura cerviz? Que não se curva, não se curva, o pescoço duro, não se curva. Quando nós oramos e jejuamos, nós nos curvamos, nós nos prostramos, nós nos dobramos diante de jejum, louvor, uma disciplina espiritual, adoração, então, leitura da palavra. É importante, né, a gente ter essa dieta espiritual, né, de praticar essas coisas. E aí, isso tem impacto direto nas questões dos nossos pecados em si, né, dos pecados pessoais. Então, eu já falei, né, após estudarmos o pecado herdado, que é a questão da nossa natureza caída, né, a partir de Adão e Eva, e o pecado imputado, ou seja, uma vez fazendo parte da humanidade, o cabeça federal de raça que é Adão e Eva, né, terem caído, terem pecado, o cabeça federal de raça que é Adão, ter caído, ter pecado junto com Eva, e nós temos essa culpa transferida, né, imputada a nós, né, do pecado original, chegamos ao terceiro elemento essencial da tríade, que são os pecados pessoais, que são os atos concretos, né, e já não mais herdados, já não mais imputados, mas são os atos concretos que cada indivíduo, cada um de nós comete diante de Deus, incluindo pensamentos, palavras, ações, omissões que violam direto ou indiretamente a vontade revelada do Senhor, né? E a apostila nos ensina que o pecado pessoal representa essa rebelião individual e consciente contra a santidade divina, manifestada em escolhas, atitudes específicas em nosso dia a dia. Então, qual é a aplicação, né? Cada pecado pessoal que cometemos revela a nossa necessidade contínua de santificação e perdão. A vida cristã é uma jornada diária de arrependimento e renovação. Arrependimento e renovação. Esse é o ciclo que nós precisamos caminhar. E aí, o que aqui é importante, né? A melhor definição. Às vezes a gente fala assim, eu gosto de sempre bater nessa mesma tecla. Quando eu fui discipulado, né, que eu também era missionário, uma das coisas que eram muito fortes para nós no ensino é o que a gente chama de conceito transferível, que são definições que são passadas, né, que são possíveis de ser transferidas para os irmãos através do ensino que possam passar a outro. E um dos conceitos transferíveis, né, poderosos, que eu entendo, é a definição de pecado. Por quê? Às vezes fala assim, pecado, pecado, meu Deus, pequei. Fica muito etéreo, fica muito distante, fica muito, sabe, longe. O pecado, eu pequei, o pecado, eu pequei, o pecado. Não, mas vamos definir o que é pecado. O que é pecado, né? O pecado é que eu xinguei alguém, que eu briguei com alguém. Tá, isso é a manifestação do pecado. Mas o pecado, isso tem uma definição que eu gosto muito, que é a rebelião ativa contra Deus, ou seja, eu sei que é errado e decido fazer erradamente. Conheço a palavra, conheço os preceitos, conheço aquilo que Deus diz que é pecado, e decido no meu coração ainda assim errar, ou a indiferença passiva. Ou então, podemos definir como uma rebelião ativa ou uma indiferença passiva. O conceito de pecado é uma rebelião ativa, sei que está errado e vou fazer errado mesmo assim, estou em rebelião contra Deus, ou uma indiferença passiva. Que, não, deixa Deus para lá, não, que negócio de Deus. Hoje já estamos no mundo moderno, estamos indo à lua, tem inteligência artificial, o homem é seu próprio Deus. Diferença. Quanto às coisas de Deus, pecado. Rebelião ativa contra Deus, pecado. E essa é a natureza de todas as coisas. E no cerne dela está uma única questão, a desobediência. Decido no meu coração desobedecer, ou de maneira ativa, me rebelando contra Deus, ou indiferente contra Deus, e aí começa a vir as manifestações dessas decisões. Para uns vai ser uma vida de promiscuidade, para outros vai ser uma vida de mentira, para outros uma vida de feitiçaria, para outros uma vida de prostituição, para outros, e assim sucessivamente. Então, quando nós entendemos esse processo, nós entendemos algo poderoso que Jesus. Não é que na nossa natureza humana e o pecado, nós estamos definitivamente livres dele. É o que eu sempre falo aqui, um outro conceito que é o já, mas ainda não, que é um conceito teológico, essa tensão teológica. Nós já somos livres do pecado? Já, mas ainda não. Ainda estamos sob a influência dele. Nós já somos salvos em Cristo? Já, mas ainda não. Jesus vai concluir a sua obra no dia da sua volta. Então, nós vivemos nesse termo, nessa tensão entre o já e o ainda não. Então, entre o pecado, né, o desejo de pecar e o pecado, né, antigamente nós desejávamos pecar e pecávamos. Então, sinto o desejo de trair a minha esposa, eu vou lá e peco, cometo pecado. Né? Sinto o desejo de brigar com alguém, vou lá e peco. Sinto o desejo de mentir, de roubar, vou lá e peco. Essa ligação. Só que em Cristo, agora, pelo poder que há no Espírito, entre o desejo e o pecado, existe agora um tempo de escolha, onde eu posso refrear a minha carne. Então, quando eu tenho desejo. Na manifestação do desejo, eu não vou pecar, ou posso optar por não pecar, porque pelo Espírito, aquilo que o Cristiano falou, eu me sinto incomodado. Eu falo, não,
Está repreendido isso, esse pensamento, está repreendido essa vontade, está repreendido esse desejo, está repreendido, vou orar mais, vou jejuar mais, vou buscar mais, para refrear a nossa própria carne. E manifestar não mais as obras da carne, mas as obras do Espírito. Está claro até aqui? Esse ponto, para mim, é fundamental, assim, para que a gente possa caminhar nos outros slides. Está tudo bem até aqui? Amém. Então, a definição dos pecados pessoais, né? São os pecados pessoais, são atos cometidos pelo próprio homem, né? Contrário à vontade de Deus e à sua cidade, e eles representam a manifestação concreta da nossa natureza, né? Vamos dizer, a concepção daquilo que é a nossa natureza, caída, né, em escolhas, pensamentos e ações específicas. Então, nós temos o pecado herdado, que é a natureza pecaminosa que recebemos por herança de Adão, nossa inclinação natural para o mal. Nós temos o pecado pessoal, que são os atos concretos, agora não mais uma natureza, são as nossas escolhas individuais de rebelião contra Deus, e nós estudamos o pecado imputado, que é a culpa atribuída ao homem, a responsabilidade legal perante Deus. Então, nós temos o pecado herdado, nós recebemos a imputação do pecado, mas também pecamos de maneira pessoal. E é incrível isso, porque Jesus ele era muito claro sobre isso, né? Lá no capítulo 5 de Mateus, se não me engano, quando Jesus vai fazer o Sermão do Monte, né? Ele vai falar uma série de coisas sobre a questão do pecado. E naquela época de Jesus, né, haviam pessoas, né, os doutores, os mestres da lei, né, que achavam que porque não havia uma manifestação externa do pecado, eles por si só estavam vivendo em santidade diante de Deus. Então, eles achavam assim, não, eu não minto, eu vou trocar em miúdos aqui para o que a gente fala normalmente nos dias de hoje, né? Eu nunca roubei, nunca matei, não fumo, não bebo, nunca matei ninguém, prejudiquei ninguém, então eu não tenho pecado. Normalmente é um discurso que você vai encontrar em pessoas que não conhecem a Deus e se acham retas e santas diante dos seus próprios olhos, vamos colocar assim. Só que Jesus, ele vai justamente nesse discurso, ele vai confrontar essas pessoas. Ele vai falar assim, olha, vocês ouviram de Moisés, não adulterarás. E eles, não, então estou bem, não adultero, sou o marido de uma só esposa, estou bem, tal. E aí Jesus fala, só que vocês acham que esse é o padrão de Deus? Jesus coloca uma régua muito mais alta, ele fala, porém, vos digo que se somente vocês olharem, desejarem no seu coração, no seu pensamento, vocês já pecaram. Para eles era só uma questão de atitude. Para Deus, pensamentos, escolhas, ações. Só o fato de pensarmos e almejarmos como é que se fala, e cobiçarmos já é pecado. Não é que Jesus veio estabelecer um peso maior, então agora ferrou, então agora estou morto. Não é isso. Jesus está dizendo o seguinte, olha, o padrão de Deus ele é muito, 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 muito maior do que o padrão que vocês podem pensar ou achar que vocês estão cumprindo. A ponto de que, para vocês se verem livres disso, né? Se verem livres disso, é algo completamente absurdo, que aí Jesus fala, então se seu olho te fizer pecar, arranca ele. Se sua mão te fizer pecar, corta ela fora. Então Jesus está mandando arrancar o olho, cortar a mão? Não. É óbvio que para mim, para você, é o que era para Jesus. É absurdo. Então, de maneira direta, Jesus está dizendo, é absurdamente impossível, é absurdo, é inconcebível, é impossível o homem se salvar, se livrar do pecado por si só. Ainda que corte seu olho, arranque seu olho. Ainda que corte seus membros, sua mão, vai se mutilar? Vou arrancar um olho hoje, uma mão amanhã, outra mão no outro dia, costurar a boca no outro. Imagina cada pecado que nós cometêssemos, né? Nós fomos arrancando uma parte do nosso corpo. Absurdo. Isso Jesus fala para mostrar o quão absurdo é e quão impossível é, para que todos possam chegar na mesma conclusão. Somente o Senhor era capaz de realizar tão poderosa salvação. E Jesus conclui esse discurso dizendo, olha, sem mim, vocês não podem fazer absolutamente nada, nada. Logo, quando nós entendemos isso, nós entendemos que toda a glória é dele. Não é o que eu faço, não é o que você faz, não é o que podemos fazer, é o que ele fez e o que ele vem fazendo. Por isso a glória é sempre de Deus. Então Jesus chega na conclusão do que nós estamos falando aqui, que a glória é dele, somente dele, de mais ninguém. Então nós não pecamos porque somos maus por natureza, né? Nós apenas mostramos e confirmamos que somos maus exatamente porque pecamos. Nossos atos vão revelar aquilo que Jesus atacou desde o início, que não são os atos externos, mas são os atos que nascem dentro do nosso coração. Então, as características dos pecados pessoais, né? Primeiro de todos, a universalidade, né? Romanos 3, de 9 a 10 e o 23 é o seguinte, pois já demonstramos, né, Paulo falando, que tanto judeus quanto gentis, ou seja, os judeus quanto nós, que não somos judeus, estão debaixo do pecado. E como está escrito, não há nenhum justo, nem um sequer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, todos cometem pecados sem exceção.
Não há excepcionais morais, não há justos naturais e não há inocentes absolutos, gente. Então, qual é a aplicação, né? Pecar é uma realidade comum a todos. Arrepender-se é uma necessidade urgente para cada pessoa. Por isso, a salvação é individual. Por isso, o apelo para a salvação sempre será individual. Porque é uma necessidade urgente para cada pessoa. Cada um precisa individualmente reconhecer a sua incapacidade de se salvar. Por isso, nós reconhecemos Jesus como o nosso único Salvador. Porque quando entendemos que somos pecadores, entendemos que estamos mortos, que não há escapatória, que não há solução. E quando entendemos que em Cristo existe essa solução, existe esse novo e vivo caminho, nós passamos a entender que precisamos de Jesus para nos salvar. Por isso, ele é nosso único Salvador. E passamos a dar a glória somente a ele, a mais ninguém. Então, qual é a abrangência, né? Pecados não se limitam apenas àquilo que se vê exteriormente ou atos visíveis, né? Já falei sobre isso. Eles incluem dimensões mais profundas na existência, né? Citei o texto de Mateus 5. Pensamentos pecaminosos. Eu, porém, lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Os desejos desordenados, né? Em Colossenses 3, 5 a 6, o apóstolo Paulo fala, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. E o que pertence? Moralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus. Ou ainda, Tiago, capítulo 4, versículo 17, fala sobre as omissões, né? Porque nós não pecamos somente por atitude, nós também pecamos por omissão. Muitas das vezes nós sabemos fazer o certo e não fazemos, podemos fazer o bem e não fazemos. Isso também a Bíblia define como pecado. Quem sabe o que deve fazer, que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, a santificação não é apenas a mudança de um comportamento exterior. É isso que eu falo todas as vezes que eu prego, que o cristianismo não é um manual do escoteiro, não é uma lista de coisas para você fazer que você vai ganhando uma estrelinha cada vez que você faz. Não é uma mudança somente exterior, é acima de tudo uma transformação profunda de coração, de mente. Por isso que aquele que está em Cristo, ele sente o desejo de proclamar o evangelho, de alcançar vidas para Cristo, de cooperar com o reino, para expansão, com seu trabalho, com seus recursos, com seus dízimos, enfim, com o seu tempo, porque ele entende que outros precisam conhecer aquilo que ele conheceu, porque houve uma mudança transformadora, uma mudança profunda do seu coração e da sua mente. Não é ir à igreja todo domingo, não é manter um ritmo de devocional, de ouvir louvor, de oração. Ah, mas então, pastor, você está falando que não é para orar, não é para louvar, não é para adorar, não é para ir à igreja? Não, é para fazer isso tudo. Mas isso tudo não como meio para um fim, né? Vou fazer essas coisas para ter uma vida com Deus. Então, essas coisas não são meios para um fim. Elas são fins de um meio. Qual é o meio? Transformação profunda do meio do seu coração, da minha e da sua mente. Quando nós abrimos a nossa vida para Cristo, para nós sermos mudados, sermos refeitos, quebrados e refeitos, quantas vezes forem necessárias, a consequência disso é que eu passo a ter uma vida com Deus, caminhar com Deus, e a partir disso eu passo a fazer coisas para Deus. Então, nós estamos caminhando com Cristo, e por estarmos caminhando com Cristo, nós temos o prazer de estar na casa do Senhor, nós temos o prazer de servir na casa do Senhor, nós temos o prazer de ler a palavra do Senhor, nós temos o prazer de aprender mais do Senhor. Essas coisas não são um meio para um fim. Não são elas que vão gerar uma vida com Deus, mas uma vida com Deus, de intimidade com Deus, de temor a Deus, de transformação em Deus, vão gerar naturalmente de vida e a manifestação dessas atitudes. Então, qual é a classificação, né? Para Deus, isso é importante, né? Nós temos pecados. Para Deus, qualquer pecado é passível de condenação. Mas isso não significa que a Bíblia não reconheça diferenças de gravidade, consciência e consequência do pecado, né? A gente fala, não existe pecadinho e pecadão. Diante de Deus, não. Todos pecaram. Mas a Bíblia sim reconhece sim uma escala, né, desses pecados, desse ponto de vista, do ponto de vista da Bíblia, existe a diferença de pecado. Então, pecados mais graves, né? João fala, por exemplo, né, aquele que me entregou a ti é culpado de pecado maior. O pecado por ignorância versus rebeldias, né, que fala de Levítico, né, sobre a ignorância, desconhecimento da palavra do Senhor, das coisas do Senhor. Também o pecado de rebeldia. Distingue entre pecados involuntários e deliberados. O fato de não sabermos não nos faz inocentes. A Bíblia fala sobre isso. Mas a Bíblia distingue o que é um pecado involuntário, ou seja, eu não sei que é pecado e cometo pecado. Por isso é a questão... deixa eu concluir esse pensamento e vou falar por isso.
Então, não sei o que é pecado e acabo cometendo pecado mesmo sem saber. É um pecado involuntário, por ignorância. Mas tem um pecado que é por rebeldia, que é eu sei que é errado e decido errar mesmo sabendo que é errado. E a Bíblia faz essa distinção entre pecados involuntários e deliberados. Só que esse ponto é um ponto importante para nós entendermos, por exemplo, o livro de Romanos, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre a problemática da lei. É justamente essa questão. Porque até que a lei de Moisés, né, a lei do Senhor aparecesse, todos estavam pecando por ignorância. E aí o Senhor dá a lei para que a finalidade da lei era dar um código de conduta diante do Senhor, para que o homem cumprisse e ficasse em santidade, parasse de pecar involuntariamente. Só que o apóstolo Paulo fala que a lei que veio para gerar vida, ela acaba gerando morte, porque ao dizer o que era pecado, ela tira o homem do estado de ignorância e traz para o estado de conhecimento. E uma vez que o homem não conhece, o homem conhece, não cumpre, ele passa a estar em estado de rebelião. Então, por isso que a Bíblia fala que a lei em si é má? Então, não, ela era boa. Ela era para trazer santidade. Ela diz o que é errado e o que é certo, o que é aceitável diante do Senhor. Só que a natureza humana é que impede que o homem cumpra a lei. E sem cumprir a lei, o homem está perdido. Então, o que era para ser vida virou morte. Por isso que você vai ver o apóstolo Paulo falando que a letra mata e o espírito vivifica. O apóstolo Paulo não está falando sobre estudo de teologia, ele está falando sobre a letra da lei, que foi escrita na pedra, os mandamentos que foram escritos na pedra. E essa lei, ela trouxe consigo a morte, porque condenou, porque ninguém podia cumprir, a não ser Cristo. Por isso Jesus fala, eu não vim para anular a lei, para retirar a lei, porque a lei é de Deus e ela é boa, eu vim para cumpri-la. E em Cristo nós cumprimos a lei do Senhor. Porque cumprimos como? A lei exige morte pelo pecado. Então, uma vez que Cristo morreu por nós falamos aqui sobre a morte substitutiva de Cristo, nós cumprimos ela porque pagamos o nosso pecado com sangue, com a morte. Só qual é a diferença? Minha, sua, não. A de Cristo. Por isso, Jesus é o nosso Senhor e Salvador. A sua morte substitutiva na cruz faz com que nós cumpramos a lei. Cumprimos como? Sendo bonitinho em tudo aquilo que está escrito? Não. Pagando aquilo que a lei exige, que é o salário do pecado é a morte. E nós morremos por conta do nosso pecado, morremos em Cristo. E assim como morremos em Cristo, um dia viveremos também nele. Morremos em Cristo no batismo, na esperança de que na manifestação da sua volta, a nossa vida será definitivamente livre para vivermos ela, uma vez que seremos libertos definitivamente do pecado com a transformação gloriosa dos nossos corpos. Então, a Bíblia fala também em Lucas, né, que quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade, né? Lucas 12 fala, aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, receberá muitos açoites. E fala de um pecado imperdoável, né? Que é Mateus 12, 31 a 32, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E fala ainda de pecados que são para a morte, né? Que é a morte igual de Deus. E aí, sei que vou deixar esse ponto aqui, o pecado imperdoável, que é um ponto de muita dúvida para muitos cristãos, né? Então, meu Deus, blasfemia contra o Espírito, então é imperdoável. O que é blasfêmia contra o Espírito? E aí, vocês têm dúvidas sobre isso? Querem falar sobre isso para que fique claro, né? Para que não haja dúvida? Alguém? Não? Então, a Bíblia fala, né, sobre um tipo de pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E é importante, né, primeiro e antes de mais nada, né, nós entendermos, né, o que significa a palavra blasfêmia, né? Porque muitas das vezes nós trabalhamos com com alguns termos e não conhecemos eles, né? Algumas palavras que nós não conhecemos. Então, a primeira, para ficar claro, a definição de blasfêmia, né, é um ato, né, de menosprezo, de desprezo por alguém, né, por alguém que é reconhecidamente, né, uma autoridade ou um ser divino, né? É um desrespeito ao sagrado, algo considerado inviolável, né? E aí isso inclui, né, uma série de coisas, por exemplo, né? Uma delas é, por exemplo, a difamação. O que é difamar, né? É falar contra o seu caráter, é injúria. E a Bíblia fala, né, em João, capítulo 1, primeira carta de João, no capítulo 1, sobre aquele que diz não ter pecado, faz de Deus mentiroso. Aquele que diz não ter pecado, faz de Deus mentiroso. E, obviamente, Deus não é mentiroso. Deus é a verdade. Deus não fala a verdade. Deus é a própria verdade. Deus não mente. Não há mentira em Deus. Não é erro. Só que a Bíblia fala, se alguém diz que não pecou, que não tem pecado, faz de Deus mentiroso. E essa questão da blasfêmia é justamente isso, é imputar, é difamar, é injuriar
ao Senhor quanto à sua divindade, a sua natureza divina e todos os seus atributos. Então, a Bíblia fala que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Santo. Então, quando nós rejeitamos isso, quando o Espírito vem e nós rejeitamos aquilo que a palavra do Senhor diz, aquilo que o Espírito diz através dos homens inspirados por Deus sobre o pecado, nós estamos blasfemando contra o Espírito. Nós estamos dizendo para o Espírito Santo do Senhor que ele é mentiroso. Está falando, eu não preciso de salvação, não preciso do Senhor, eu não preciso de nada, porque eu não sou pecador, eu sou um cara correto. É mentira isso. E aí, essa blasfêmia contra o Espírito, ela é imperdoável, porque não há perdão para quem não aceita que é pecador, porque não vai aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não vai aceitar o Senhor como Senhor da sua vida, não vai aceitar o perdão de Deus e, obviamente, não participará e não receberá a salvação do Senhor. Então, esse pecado, ele é imperdoável, porque não existe perdão uma vez que o homem rejeitou aquilo que Deus, o próprio Deus está falando, que nós pecamos. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Vou ler o texto de João para que fique. Pastor, Oi, Vera. eu tô meia lerda hoje, eu tô só Jesus, até para falar, eu tô lerda hoje, não dormi nada essa noite. Aí tô até agora, já até tomei remédio, mas também não consigo dormir, mas tudo bem. Da mesma forma, né, falando sobre o pecado, sobre a blasfêmia, né, contra o Espírito Santo, contra a zombaria, contra a dúvida, eu também vejo como pessoas não se preocupam, né, alguns dirigentes, alguns pastores, alguns profetas que se dizem profetas, em usar, né, isso, né, de forma errada. Porque muitas das vezes pela emoção, muitas das vezes por algumas circunstâncias ali, eles acabam falando coisas como se fosse o Espírito Santo falando, né? E entregando e revelando e trazendo coisas que às vezes não é. Então, eu sempre peço muito discernimento a Deus para quando eu possa estar ouvindo e que eu seja testificado em meu coração. Porque a gente não tem, isso é uma coisa dúbia, né? Porque a gente fica nessa preocupação. Nós sabemos que não podemos duvidar, né? Do que o Espírito fala, do que ele está dizendo aos nossos corações. Mas também nós temos que entender que hoje em dia existe muita emoção envolvida, muita coisa que não é na realidade de Deus, né? Sim. Mas Tem me preocupado bastante também, né, quando eu vejo algumas coisas nas redes sociais e eu vejo as pessoas sendo envolvidas, né, algumas revelações, algumas coisas que trazem assim essa coisa, né, que dizem que é através do Espírito, às vezes também não é, né? Mas esses, né, a Bíblia, inclusive o Senhor Jesus, né, ele sempre nos alertou, né, sobre os falsos mestres, né, sobre os falsos profetas. A Bíblia fala que esse é um espírito que está no mundo, né? São pessoas que são, vamos dizer assim, né, conscientemente, né, ou alguns inconscientemente utilizados, movidos, né, pela ganância do seu coração, pelo desejo, né, de comercializar o cordeiro, de viver uma vida beneficiando do evangelho. E uma das preocupações, né, que eu tenho sobre isso, e aí eu vou entrar nisso, mas vou fazer um parêntese antes, que essa questão do que nós estamos falando aqui na aula, ela tem a ver, a blasfêmia com o Espírito tem a ver com a decisão pessoal, Vera, da gente aceitar ou não aquilo que Deus nos diz sobre o que é a verdade. E o que Deus disse para mim, para você e para essas pessoas, para outras pessoas, nós somos pecadores e sem Deus nós não temos a menor chance, nós somos destituídos da glória de Deus. Quando nós não aceitamos essa verdade, nós dizemos, não preciso de Jesus, Jesus não precisa dele. Jesus não é o salvador da minha vida, nada. Quando nós somos resistentes a essa revelação, nós estamos fazendo de Deus mentiroso. E isso é a blasfêmia do Espírito. Essa questão dos falsos ensinos, falsos mestres, né, é algo que é manifesto e que Jesus já nos alertou durante muito, muito tempo, né? Através da sua palavra, através dos seus profetas, através dos seus apóstolos e através do próprio Cristo. Jesus falou sobre isso. E o mais importante é que nós, como você falou, nos mantenhamos vigilantes sobre essas coisas, né? Mas, do ponto de vista da blasfêmia do Espírito, e eu vou ler o texto de João, depois eu vou ler um outro texto sobre o valor, é que nós entendamos que a blasfêmia como Espírito, ele é, antes de mais nada, quando nós tomamos uma decisão consciente de não
de não aceitar a verdade, né? E eu vou ler aqui para que vocês entendam. João fala assim no capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, está falando de Jesus, né? O que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Está falando de Jesus. Ele está dizendo, olha, ele era desde o princípio, nós ouvimos ele, nós vimos ele com os nossos olhos, nós contemplamos ele, e nós apalpamos ele, nós seguramos em. E é ele isto, né, que nós proclamamos a respeito da palavra da vida, que é o próprio Deus, né, o Logos, que é Jesus. E aí no versículo 2 ele continua: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. E essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha o primeiro ponto aí, Vera, dos falsos profetas. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, João, na primeira parte, está falando de uma conduta. Pessoas que conhecem, dizem estar na luz, mas andam nas trevas. Dizem estar na luz, mas andam nas trevas. Conhecem a ponto de dizer, não, eu tenho a Cristo, eu vivo para Cristo, eu conheço a Cristo, conheço a palavra de Deus, mas andam nas trevas. Então, a gente está mentindo e não praticando a verdade. Porque se porém, né, ele fala, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão com outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não pecamos, não andamos em pecado. E ele continua. E se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, João ele é muito claro sobre isso. Quando reconhecemos que somos pecadores, somos automaticamente purificados de todo pecado. No sangue de Cristo, temos o perdão, mas isso não nos faz pessoas sem pecado. Ele fala, se a gente fala que não tem pecado, nós enganamos nós mesmos, a verdade não está em nós. Então, como é que parece contraditório? Se Deus não me purifica do pecado, mas se eu digo que não tenho pecado, eu não estou na verdade, a verdade do Senhor não está em mim, então como é que eu posso ser purificado do pecado, mesmo sendo pecador? Aí João dá o checkmate no versículo 9. Ele diz, olha, se confessarmos os nossos pecados, ele vai purificar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A purificação não vem pela ausência do pecado. A purificação vem pelo ato de nós confessarmos ao Senhor. Amém. Então, é um processo, é como se fosse uma respiração espiritual. Você, assim como a gente inala e exala, né, o oxigênio, né, inala o oxigênio e exala o gás carbônico, né, inala aquilo que nos faz bem e exala aquilo que nos faz mal, é como se fosse uma respiração espiritual. Quando nós inalamos o perdão de Deus e confessamos o nosso pecado, colocamos para fora aquilo que nos faz mal, essa é uma respiração espiritual que o crente precisa fazer diariamente. Confessar o seu pecado, colocar para fora, igual o gás carbônico, aquilo que te mata, aquilo que te faz mal, e inalar o perdão de Deus. Não é dizer que nós estamos sem pecado. E quando nós declaramos que não temos pecado, nós fazemos de Deus mentiroso. Ou se temos comunhão, dizemos ter comunhão com Deus e andamos no pecado, nós não estamos na luz. Eu coloquei essa questão aí pelo fato de, durante alguns anos, né, algum tempo, eu vivia, anos atrás, né, eu vivia muito com isso, né, em minha cabeça, por eu conhecer essa passagem, e eu ficava assim, ai meu Deus, o pecado imperdoável, a blasfêmia, né, eu sabia que a gente não poderia jamais, né, estar blasfemando, duvidando, aquela coisa toda. Mas, por outro lado, eu ficava vendo coisas e que eu falava, gente, mas será? Eu ficava na dúvida se o fato de eu estar questionando, ou então não entendendo, ou então achando que aquilo não era, entendeu? Eu estava pecando. Hoje eu entendo que não, que é completamente diferente uma coisa da outra. Mas por isso que eu coloquei, porque muita gente pode ter a mesma coisa que há anos atrás eu tinha também. Porque as pessoas podem achar
que se por um acaso ela estiver ouvindo alguma coisa, não digo na nossa igreja, ou esteja visitando alguma outra, ou esteja sendo recebida, né? Está entendendo? Então, quer dizer, que ela possa achar que isso, ela vai estar no pecado abominável, porque ela não está vendo que aquilo não é, ela está tendo discernimento e vendo que é coisa da carne, está entendendo? Vamos falar assim, coisa, né, da carne, não é uma coisa espiritual. É por isso que eu coloquei até essa questão. Então, isso é importante. Agora eu entendi, isso é um ponto importantíssimo, porque nós devemos sim. Eu entendi o que você está falando, só para ficar claro, mas o que a Bíblia está falando é o seguinte: por exemplo, está lá na igreja, né? E aí você começa, vamos dizer que eu começo a profetizar lá para todo mundo, entregar um monte de coisa, e aí você começa a ver que não, pô, pastor Lúcio está meio que fora da visão, isso aí é meio da carne. Não? Você começa a estranhar algumas coisas, né? Vamos colocar assim. E aí ela está dizendo assim, e durante muito tempo eu vi algumas coisas que não condiziam com aquilo que o Espírito Santo falava no meu coração, com aquilo que eu tinha de conhecimento da palavra, e eu pode me corrigir, tá, velho, se não foi isso, mas o que eu entendi é isso, e eu me sentia mal por estar questionando essas coisas, com medo de estar blasfemando contra o Espírito, tipo, o Espírito Santo está falando ali, e eu estou questionando se é realmente o Espírito, se não é o Espírito, né? Só que isso não tem nada a ver, assim, com blasfêmia. Pelo contrário, se você abrir sua Bíblia, se eu não me engano, em 1 Tessalonicenses, acho que capítulo 5, versículo 19, 20, 21 ou 20, 21, acho que é isso mesmo, 1 Tessalonicenses 5, 20, 21. A Bíblia vai falar muito claro, ele vai falar assim, olha, não despreza as profecias, não despreza, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Exato. Não despreze, não ache que não existem profecias. Existem os profetas e as profecias, né? Um dom manifestado que nós, como pentecostais, acreditamos, que é a manifestação dos dons espirituais. Mas a Bíblia fala, olha, não despreza não, mas coloca à prova todas as coisas. E retém somente aquilo que é bom. Exatamente. Porque a Bíblia, ao mesmo tempo que fala sobre o dom, né, sobre a manifestação de profecias, também fala sobre os falsos profetas, sobre os profetas do engano, né? Então, sim, você está numa... Vamos dizer que amanhã depois aqui o pastor Lúcio entra lá na igreja e começa a revelar CPF, né? A profecia do SPC, né? Número 3478294. Aí você, né? Nome, sobrenome. Nome, endereço, né? Número do cliente da conta da Ampla, né? Essas coisas assim, né? Qual é a glória de Deus nisso? Nenhuma. A palavra de Deus fala que a profecia, né, os dons de profecia são para edificação da igreja. E a edificação vem de vários caminhos: exortação, ensino, fortalecimento da fé e revelar. Eu estou falando isso que é um caso clássico, né? O revelar um CPF, o número de clientes da conta da Ampla, seu sobrenome. Qual é a edificação que tem nisso? Agora que revelou o meu CPF, eu sei que o Senhor me ama, é isso? Me chamou ali pelo nome, aquela coisa. Já passamos, né, por muita coisa assim. É por isso que eu até coloco, gente, me perdoe, porque já passamos por muita coisa assim durante esses anos todos, né? Então, é importante, eu acho, a gente questionar isso também, né? Até para poder entenderem, né, que a coisa é mais complicada do que a gente imagina. Com certeza. E nós devemos ter esse discernimento, né? A profecia, ela precisa ser bíblica, ela precisa ser colocada à prova, né? Eu tenho profecias para minha vida que já se cumpriram, tem outras que eu guardo no meu coração até hoje, aguardo no Senhor cumpri-las. Então, são coisas que, assim, é do íntimo de cada um, mas a blasfêmia contra o Espírito não está em nós ouvirmos e colocarmos à prova e julgarmos, não só a profecia, né? Como eu sempre falo, né, sobre os crentes bereanos, né, que em Atos fala que esses homens e mulheres, né, em Atos 17, fala que esses homens e mulheres, eles ouviam aquilo que Paulo dizia. Ah, muito bom. Olha, esse negócio que o pastor Lúcio falou aí, domingo, é uma benção. Mas vamos ver aqui na palavra. Né? E é isso mesmo, né? Nossa, o pastor Lúcio falou na ceia que o Senhor lá em Isaías 43 fala que está fazendo uma coisa grande nova, e lá nasceu o pastor Lúcio falou que a coisa grande nova que o Senhor estava preparando para nós era Jesus, era a salvação, era a manifestação de um novo caminho. Ah, será que é isso mesmo? Será que essa coisa nova não era para mim, não era eu ganhar na Mega Sena? Vamos ver se é verdade. Ou ao contrário, né? O pastor Lúcio falou que a coisa nova que Deus tem para mim é eu ganhar na Mega Sena. Deixa eu ver o que texto Isaías diz. Ah, não, Isaías não está falando disso. Isaías está falando sobre
a salvação em Deus, a grande obra que ele realizou, diferente de tudo que já foi feito. Óbvio que nós podemos aplicar que o Senhor é Deus de coisas novas, Deus tem sempre novo para a nossa vida. O Senhor mesmo fala para nós abandonarmos o passado. Então, se você abandona o que é velho, você vai ver o que é novo. E através da palavra dele também, né, a cada momento ele traz uma revelação nova através de sua palavra. Né? Ela é viva. Cada dia, cada palavra que nós possamos ouvir ou ler, cada dia ela vem com uma novidade de vida, ela vem com a novidade, ela vem com uma nova revelação. O que nós temos que nos preocupar com isso, sempre testificar em nosso coração aquilo que Deus quer falar conosco e conhecer a palavra, né? Através do conhecimento da palavra, da leitura, que nós podemos estar ali, né? Realmente direcionado aquilo que Deus está querendo falar através dos seus servos, né? Através dos nossos discipuladores, nossos pastores, até mesmo os irmãos, né, que às vezes trazem alguma coisa. Então, conhecendo a palavra, a gente consegue, né, de uma certa forma, ter o discernimento necessário para entender o que Deus quer falar conosco. Eu acho que é isso, né, pastor? Talvez, não sei se esse é o é exatamente isso. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que Deus é um Deus de vida. Sim. Em Deus é novo. Sua palavra se renova, as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Então, a gente começa a entender isso da esperança e arde no nosso coração, que o nosso Deus não é Deus de passado, não é Deus do velho, não é Deus que se prende àquilo que morreu. Ah, mas eu tinha um sonho e por uma decisão minha o sonho morreu. Por uma atitude que eu tomei, aquilo que eu sonhava morreu. Morreu, mas Deus é capaz de fazer algo novo, de novo. Ah, mas foi eu que errei. Deus providenciou tudo, eu tomei a decisão errada e eu errei. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Todas as manhãs. É lindo quando a palavra do Senhor diz que assim como o Ocidente, né, assim como o Leste, né, se afasta do Oriente, né, Leste se afasta do Oeste, né, na cruz, né, na cruz que ele fala na bússola, né, tem o norte, sul, leste, norte, sul, leste, oeste, norte, leste, oeste. Ele fala assim como o Ocidente, né, se separa do Oriente, se distancia, né, assim o Senhor afasta de mim o meu pecado. Se você tiver, mais ou menos assim, se você abrir, faz aí rapidinho, sei que vocês estão na live, tenta fazer rapidinho, eu sempre faço esse exercício. Imagina o seguinte, sua mão esquerda é o Oriente, a sua mão direita é o Ocidente, leste ou oeste. Se você esticar bem os seus braços onde você está, tenta, sem dobrar os braços, tenta pegar a sua mão direita com a sua mão esquerda. Você não consegue. Ó, com o braço esticado, tenta. Não consegue. E isso que o Senhor faz, a Bíblia diz que assim como o Ocidente está distante do Oriente, está separado, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Deus não nos julga por uma decisão do passado. Nós vamos colher, sim, aquilo que plantarmos. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, que o homem semear, ele vai colher. Mas isso não vai definir a nossa vida eternamente com o Senhor, porque Deus é Deus de misericórdia também. E Deus pode fazer sempre algo novo. Então, isso é importante, eu concluir a aula. É diferente, né, do pecado herdado que nós recebemos lá de Adão, né, a imputação do pecado. Isso aqui é o mais importante dessa aula que eu gostaria de destacar. Os pecados pessoais não são transmitidos. Durante muito tempo entrou na igreja a questão, né, de pecados hereditários, né, de libertação. Você tem que libertar até a quinta geração, que seu pai, sua mãe comeu lá atrás uma comida a ídolos. Não, a Bíblia fala que se você está em Cristo, nova criatura você é. É óbvio que forças espirituais militam contra a sua vida, contra a minha vida, isso é claro. Mas a Bíblia diz que o pecado do pai, ele não vai querer cair sobre o filho, uma vez que está em Cristo. Fala que o pecado visita até a terceira, quarta, quinta geração lá do ímpio, mas uma vez que você está em Cristo, Ezequiel 18:20 deixa isso claro, ele fala, olha, aquele que pecar é que morrerá. Uma morte espiritual, separação de Deus. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do seu filho. Então, nós herdamos uma natureza pecaminosa, mas as nossas escolhas pessoais importam. E Deus nos responsabiliza individualmente para cada uma delas. Não é o que a Vera fizer vai recair sobre seus filhos, não é o que seus filhos fizeram vai recair sobre ela. Não é o que eu fizer vai recair sobre o Benício, sobre a Helena, nem da Helena e do Benício sobre mim. Que a Bíblia fala que visita é a impiedade do ímpio. Se eu for um homem ímpio, né, se eu viver uma vida má, criar meus filhos no meio ímpio, no meio, né, de
de prostituição, sem limites, vivendo uma vida ímpia, desrespeitando, mentindo, vivendo uma vida diferente daquilo que é a realidade, né? Não respeito a minha esposa, né? Imagina o Benício crescer num ambiente onde eu trato mal a mãe dele, traio a mãe dele, brigo, humilho. Aí minha impiedade vai visitar as minhas gerações, porque é isso que eu estou ensinando para o meu filho. E ele vai ensinar para o filho dele, que vai ensinar para isso propaga. A piedade, ela vai se multiplicando na frente. Mas quando nós estamos em Cristo, nós cortamos esse laço, cortamos essa herança, essa carga. Meu pai fez errado, mas a partir de mim. Meu pai não respeitou a sua esposa, meu pai não respeitou a sua família, mas a partir de mim. Eu sou uma nova criatura em porque Deus mudou meu coração e a minha mente. Eu vou viver uma nova vida. Então, aquilo que eu não aprendi com meus pais, eu ensinarei a ser um homem respeitado, respeitar a sua esposa, viver para a sua família. E onde eu vou ter forças para isso? Em Cristo, somente em Cristo. Então, essa é uma questão importante, aqui é só uma revisão, né? O remédio para os pecados pessoais, né? É o perdão oferecido de Cristo, como a gente falou lá de 1 João 9, né? Então, para o crente, qual é a solução para o pecado pessoal? Confessar, ser restaurado, né? Tomarmos posse do perdão de Deus quando confessamos. Se confessa, pastor, eu estou em pecado, confessa, meu. Se ajoelha e confessa, Senhor, me perdoa, Deus, eu pequei, eu estou errado, Senhor, eu quero o seu perdão, muda a minha vida. Não fica acumulando pecado, não. E nem peca no varejo e confessa no atacado. Tem gente assim, né? Peca no varejo e confessa no atacado, né? Peca no varejo o dia inteiro, aí chega à noite e fala, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, amém. Glória a Deus, não. Dá nome aos bois. Fala, Senhor, me perdoa pelo meu mau jeito de falar, me perdoa pela minha pornografia, me perdoa pela minha mentira, me perdoa porque eu fui desleal, me perdoa porque eu fui ignorante com aquela pessoa. Dá nome ao boi. Confessa diante do Senhor e toma posse do pecado. Se necessário consertar-se com alguém, vai lá e se conserta com alguém. E para o incrédulo, qual é a solução? É aceitar a Cristo. Porque Romanos 8:1 é um texto poderoso que fala, portanto, agora já não há condenação para o cristão em Cristo Jesus. Para o crente, confessar e tomar posse do perdão de Deus. Para o incrédulo, receber a Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a solução para o pecado. Então, a conclusão, e eu termino aqui a nossa aula, é essa, né? Os pecados pessoais, eles revelam a rebelião individual contra a santidade de Deus. E elas não estão somente ligadas a atos, mas é ato, pensamento, né? Escolhas, omissão, né? E esses mesmos pecados também revelam a beleza, né, incomparável do perdão. Quando você entende, por que eu tenho um modo dedicado ao pecado? Porque quando nós entendemos o pecado, nós entendemos a beleza incomparável do perdão, da restauração, da salvação que Deus realizou através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E eu deixo para vocês isso, olha, a vida cristã é uma batalha espiritual diária contra o pecado. Não tem jeito. Todo dia, pastor, todo dia. Mesmo você pastor, mesmo eu pastor. Mesmo há 25 anos, mesmo há 25 anos. Todo dia. Mas também, ao mesmo tempo, é uma caminhada progressiva em direção à semelhança de Cristo. É uma frase que eu gosto muito, é bastante antiga, que fala, olha, eu não sou ainda quem eu deveria ser, mas também eu tenho a certeza absoluta que eu não sou mais quem eu era. O Lúcio de hoje está muito distante de ser o Lúcio que Deus espera que eu seja, mas com certeza ele é muito diferente do Lúcio que eu já fui um dia, porque o caráter de Cristo precisa ser moldado em cada um de nós dia após dia. Guarde esse texto, 1 João 9, se confessar nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, né? Então, a minha aplicação final para vocês é essa. Lidar honestamente com os nossos pecados pessoais é lidar com a verdade sobre nós mesmos. Somente quem encara esta verdade com humildade pode experimentar plenamente a graça transformadora de Deus. É o que o Cristiano falou no início da aula. Somente quem olha isso de frente, se constrange, reconhece, é capaz de lidar de maneira humilde com isso, vai experimentar essa graça transformadora que o Senhor Deus tem para cada um de nós na nossa vida. Amém? Termina aqui a nossa aula. Nós concluímos essa aula de hoje. Que Jesus abençoe a sua vida, que nós possamos sempre estar atentos, né, a esse processo. Na próxima semana, né, nós temos aula ainda, tá bom? E aí nós conversamos. Eu acredito, eu acho melhor nós pararmos. A nossa última aula é no dia 16, e aí acho que vão faltar duas lições, né? Eu não sei se falta 24 a 25 ou só a 24. Deixa eu até olhar aqui, só me dá um segundinho mais. Eu não vou ter aqui agora. Mas eu vou olhar direitinho. E aí eu converso com vocês na próxima semana. Se nós entendermos por bem, ainda temos uma aula, se for somente uma aula no dia 23, talvez possamos ter. Encerramos o módulo 2 e voltamos em janeiro já direto no módulo 3 com esse ciclo concluído. Se faltar mais de uma aula, eu vou olhar aqui direitinho. Nós, sem problema, nós paramos no dia 16 mesmo. E aí retornamos em janeiro, final de janeiro ali,
vou ver aqui, seria no dia 20 de janeiro, né? Retornaríamos no dia 20 e 27 de janeiro concluiríamos as aulas. Eu acho que é isso, são 2 aulas, concluiríamos as aulas e a partir de fevereiro nós iniciaremos o módulo 3, tá bom? Jesus abençoe a sua vida. A boa notícia é que eu não viajei a trabalho, então amanhã eu vou estar no culto. Vamos estar juntos em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amanhã temos uma mensagem poderosa, né, da série Renova, inclusão da série para a glória do Senhor. Vamos orar para a honra e glória do Senhor. Eu vou orar para que nós... Eu vou pedir a Vera está com o microfone aberto. Vera, ora para que nós podamos encerrar nossa aula em nome de Jesus, também? Amém, amém. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, te adoramos, glorificamos por essa noite, Senhor, tão abençoada, onde o Senhor, Pai, vem falando aos nossos corações, Pai, nos orientando, nos dando direção, Pai, através da vida do seu filho, Pai, do seu servo, pastor Lúcio, Pai, sendo usado como canal de bênção nas nossas vidas, Senhor. Pai, que nós possamos ter nosso coração, Pai amado, cada dia aberto para aprender mais de Ti, que possamos, Pai, estar ligado no Seu Santo Espírito, Pai, toda vez, Pai, que formos incomodados, Pai amado, para que possamos, Pai, nos resgatar, Pai, de todos os pecados, pedir perdão, Pai, reconhecer que somos, Pai, errôneos, que muitas das vezes estamos em desobediência, Senhor, mas nós temos a certeza, Pai amado, que o Seu Santo Espírito, Pai, está sempre conosco, Pai, nos mostrando, nos tocando, Pai, para que nós possamos, Pai amado, reconhecer. Obrigada, Pai amado, por essa noite. Oh, Pai, obrigada por nossas vidas, obrigada, Pai amado, porque tivemos um dia, apesar de muitos terem tido um dia difícil, Pai, estamos aqui buscando e aprendendo mais de Ti. Abençoe a nossa noite, tendo uma boa noite de descanso, Pai, na Sua santa presença, Pai amado, que possamos ter um sono restaurador, Pai. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço e abençoo cada irmão nesta noite, Pai, no nome santo e poderoso do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Glória Amém. a Deus, tá? Abençoe vocês, uma boa noite a todos e até amanhã, tá? Fiquem com Até Deus. amanhã. Boa Vai. noite. A paz.